Olá, pessoal, como vocês estão? Vamos aqui para a nossa parte 2 do capítulo 1, que são os fundamentos básicos na terapia do esquema, dando continuidade ao nosso livro, Terapia do Esquema na Prática, uma, um guia, né, de integração e de introdução ao modelo de modos esquemáticos. Essa aula ela vai ser bem rápida, porque ela vai se dividir entre esse foco nas necessidades emocionais básicas e uma segunda parte a gente vai ver rapidinho os estilos de enfrentamento, tá? Eu achei bem legal essa ênfase que é dada aqui nesse capítulo às necessidades emocionais básicas, né? Os autores, eles trazem então para a gente aqui que um dos principais objetivos da terapia do esquema é ajudar os pacientes a sintonizarem as suas próprias necessidades. Então, eles reforçam aqui, e aí eu coloquei aqui para vocês terem isso como texto para poder estudar, coloquei aqui no slide também, né? Que os esquemas desadaptativos, eles são desenvolvidos quando as necessidades da infância não são atendidas adequadamente. Por exemplo, os esquemas de isolamento social e alienação e o abandono e instabilidade se desenvolvem quando as necessidades de contato social com pares e a formação de um relacionamento estável respectivamente, não é atendido na infância. E aí eles colocam aqui os autores que essa suposição ela é apoiada pelo crescente número de estudos que apontam, mostram essas altas correlações entre experiências traumáticas ou emocionalmente estressantes na infância e problemas psicológicos mais tarde na vida. Então, isso daqui é para a gente ver como que a falta, né, o não preenchimento dessas necessidades emocionais básicas é que vão ocasionar o desenvolvimento dos esquemas, e a gente já tem alguns estudos que mostram essas correlações com alguns problemas psicológicos na vida adulta, tá? Então, além de ser a raiz dos problemas, o foco nas necessidades, ela também desempenha um papel importante na terapia, né, subsequentemente. Então, os esquemas impedem as pessoas, quando a gente tem os esquemas muito ativados, eles impedem que a gente consiga reconhecer, experimentar e satisfazer as próprias necessidades, tá? Então, aqui, um outro, né, além desse objetivo que eles colocaram aqui, que é ajudar o paciente a sintonizar suas próprias necessidades, e a gente consegue isso através do desenvolvimento e do fortalecimento do adulto saudável, a gente ajuda também aqui e tem um objetivo com a terapia do esquema de ser capaz de identificar as necessidades emocionais com mais clareza. Então, o objetivo do terapeuta é ajudar o paciente a atender essas necessidades de maneira mais adequada e a processar emocionalmente as necessidades que não foram atendidas durante a infância. Então, a gente processa isso emocionalmente, fazendo uma ressignificação daquilo que faltou, tem uma ressignificação dessas experiências, mas a gente também traz essa compreensão de que essas necessidades, elas também nunca serão atendidas, já que agora o paciente é adulto. Então, isso aqui corrobora muito o ponto que a gente volta naquelas memórias para poder ressignificar, para poder compreender melhor aquele contexto em que as necessidades não foram atendidas, mas que dificilmente elas vão conseguir ser atendidas atualmente. Por quê? Porque já passou, né? Mas o nosso objetivo é tentar reparar isso e fazer com que o paciente identifique essas necessidades na vida adulta e consiga atendê-las de maneira limitada também na vida adulta. Por quê? É um outro ponto aqui importante que eles trazem, eu achei muito legal isso aqui. É que é importante observar que ninguém é capaz de atender a todas as suas necessidades, em todas as situações e sem limites. Isso não seria realista nem funcional. Então, gente, da mesma forma que algumas necessidades elas faltam, elas deixam de ser atendidas na nossa infância, por quê? Porque os pais, por mais perfeitos, entre aspas, por melhores que eles sejam, eles não vão conseguir suprir a todas as demandas que a gente tem, e nem quando a gente é adulto.
Então, parte da nossa maturidade emocional, do nosso amadurecimento, é compreender isso também. É que, mesmo que eu entenda o que eu preciso ainda hoje, e que eu entenda, talvez eu precise mesmo, eu tenho uma necessidade maior de ser atendida em uma necessidade específica, por exemplo, a privação emocional. Eu realmente eu preciso sentir que eu posso contar com as pessoas, que quando eu precisar, eu vou poder contar com elas. Mas eu tenho que entender que existe um limite para isso. Não é todo mundo que vai suprir isso, né, de maneira ilimitada. Então, inclusive, a reparação limitada, ela já é um exemplo disso. Ela já é uma experiência que busca atender essas necessidades de uma maneira limitada, por quê? Porque lá fora também vai ser assim, não só no contexto da terapia. Então, eles reforçam aqui que pessoas psicologicamente saudáveis são capazes de encontrar um equilíbrio saudável entre as suas próprias necessidades e as necessidades dos outros, bem como estimar os requisitos situacionais. Então, isso inclui conhecer, né, e reconhecer os seus próprios limites. Portanto, a necessidade de limites realistas, ela deve ser atendida. Ela deve ser atendida, sim. Eu diria que em todas as fases da nossa vida, a gente precisa é, dar conta e aceitar que limites realistas são necessidades que fazem parte da nossa vida, né? E aí eles trazem, então, aqui duas perguntas que são foco dos nossos atendimentos, né? Quando eu estou ali com aquele paciente na minha frente, quais foram, então, pergunta número um, quais necessidades do paciente não são atendidas atualmente? Então, o que que falta para ele atualmente? E o que e quais foram as necessidades que não foram atendidas em determinada situação? E hoje, como os pacientes podem melhorar a sua capacidade de atender a essas necessidades? Porque o que a gente vê é que muitas vezes a gente está tentando atender a essas necessidades de uma maneira mais desadaptativa, né? Que nos afasta daquilo que a gente realmente quer e daquilo que a gente precisa. Então, a gente vai ajudar o paciente a melhorar a sua própria capacidade de uma maneira mais saudável de atender a essas necessidades. E aí os autores pontuam as diferenças da terapia do esquema para outras abordagens. É que na terapia do esquema, as necessidades do paciente são abordadas de maneira muito explícita. Então a gente fala abertamente o que que faltou, o que que você precisava que tivesse sido atendido na sua infância. E, portanto, essa referência explícita as necessidades do paciente é integrado a todas as intervenções da terapia do esquema. Então, qualquer intervenção que a gente faz tem uma integração com as necessidades emocionais. Por isso que o foco é nas necessidades emocionais que não foram atendidas. Sempre fazendo aqui, reforçando novamente, tendo uma referência explícita. A gente fala abertamente sobre isso. Olha, faltou isso, você não teve isso. E na vida adulta também, olha, hoje te falta isso. Hoje essa relação não te atende isso. Né? É, aqui eles trazem mais uma contribuição importante em termos de pesquisa, né? Só reforçando aqui que Young e outros definiram então esses 5 grupos de necessidades emocionais básicas. Cada domínio é considerado heuristicamente relacionado, então tem uma correlação a cada um dos grupos, eles têm uma interrelação. E da mesma forma que aconteceu com a formação da lista dos esquemas desadaptativos, essa lista também do grupo de necessidades humanas básicas foi desenvolvida a partir de um trabalho clínico cotidiano, portanto, também não é derivado de pesquisas experimentais. Então, reforçando aqui o que eu já falei aqui anteriormente, aqui no decorrer da terapia, o foco nas necessidades, ele vai sendo inserido, então, em muitas intervenções. E uma parte importante da psicoeducação é a discussão sobre como as necessidades não atendidas na infância do paciente serviram de base para os seus problemas atuais. Mais tarde na vida, os esquemas causados por necessidades não atendidas da primeira infância mantêm a privação do paciente, pois geralmente impedem que o paciente também atenda às suas necessidades na vida atual.
Então, como uma forma de intervenção estruturada, são prescritos exercícios como tarefas de casa, ou técnicas, ou exercícios mais comportamentais para quebrar esses padrões de comportamento. E são pensados exatamente para poder ajudar o paciente a encontrar maneiras de atender de forma adequada às suas necessidades pessoais. Bom, e aí a gente vem aqui para os estilos de enfrentamento, porque os fundamentos básicos, então, a gente viu na primeira aula, vai falar sobre os esquemas, aqui ele deu um enfoque para as necessidades emocionais básicas, a gente vai ver os estilos de enfrentamento hoje, e na última aula, que deve sair daqui a 15 dias, ou já na próxima semana, a gente vai ver os modos esquemáticos. Então, vamos passar rapidinho aqui pelos estilos de enfrentamento, né? O que que são, como é que eles funcionam e eles agem. Um esquema, ele pode se expressar em pessoas, então, com problemas comportamentais muito diferentes. Então, uma mesma pessoa, ou várias pessoas, na verdade, com o mesmo esquema, vão ter comportamentos muito diferentes, tá? É, e a principal característica da diferença comportamental aí vai estar no estilo de enfrentamento, que cada pessoa adota para lidar, né, com aquilo que te faltou. Então, o termo enfrentamento do esquema, ele descreve como as pessoas lidam com os seus esquemas e como os esquemas se tornam óbvios em seus padrões interpessoais. O conceito de enfrentamento do esquema está intimamente relacionado ao conceito psicodinâmico dos mecanismos de defesa. Então, o primeiro estilo de enfrentamento, a resignação. E eu coloquei essa bandeirinha branca para a gente poder entender a resignação como uma entrega, né? Como se você estivesse numa guerra e você assim, eu me rendo, sabe? Perdi, não vou mais lutar, desisto, não tem mais jeito. Então, eu acho que essa bandeirinha branca, ela simboliza bem o que é o estilo de enfrentamento da resignação, que é mais ou menos essa entrega, eu me rendo. E aí, algumas características da resignação. A pessoa, ela age como se o esquema ele fosse verdadeiro e ele se rende aos padrões de comportamento. Então, se eu tenho um esquema e eu agir de uma determinada maneira, em que normalmente a gente age, nosso estilo de enfrentamento é para comprovar o nosso esquema, na resignação, eu fico mais conformado, né? Eu fico mais assim, é desse jeito, eu funciono desse jeito, vai ser assim, sempre foi assim, vai ser assim. É desse jeito, tá? Os sentimentos, então, quando a gente adota esse estilo, experimenta-se sentimentos que estão associados ao esquema muito intensamente. E aí a gente acaba realmente se entregando a essas mensagens. Então, se o esquema de abandono ele vem com muita força, eu vou ficar sozinho, eu vou ficar sozinho, e eu me entrego, eu vou ficar sozinho mesmo, vem uma mensagem muito forte, uma emoção muito forte, e o meu estilo de enfrentamento vai ser para aceitar. Já que eu vou ficar sozinho mesmo, então assim, não tem nada, né? Não tem o que eu fazer. Por isso que eu falo assim, a resignação, que é uma rendição, né? E, e a pessoa ela acaba se comportando, então, como se o esquema fosse verdadeiro e não houvesse outra escolha. Isso é o que eu acho mais bacana aqui da resignação, por isso que eu escolhi essas portas aqui para representar também de uma maneira que lúdica e didática para a gente, é que na resignação a gente sente que a gente não tem escolha. E para mim é a principal forma, inclusive, que a gente vai, né, forma assim, de trabalhar com o paciente, de mostrar que ele tem escolha, sim, né? Porque a rendição é mais ou menos como se eu não tivesse escolha, eu me rendo, porque assim não tem o que eu fazer. É como se eu tivesse que entrar sempre na mesma porta, né? E eu tô te falando, olha, tem uma, tem duas, tem três, não, mas é isso, foi sempre assim, vai ser sempre assim. Então, essa é a principal característica desse estilo de enfrentamento, da resignação, tá? E aí temos um exemplo aqui da resignação. Susan, às vezes, recebe telefonemas do seu ex-namorado violento e, em seguida, normalmente o visita e se envolve em uma atividade sexual. Embora, na verdade, ela não deseje isso, né? Não é o que ela quer. Porém, ela sofre terrivelmente ao mesmo tempo
com a falta de amor e de atenção que acredita receber de todos. Quando ela se envolve em uma atividade sexual com o ex-namorado, ela não sente excitação. No entanto, ela experimenta pelo menos uma quantidade mínima de calor e afeição interpessoal. Só que para ela, então, se confirma: ninguém mais está interessado em mim. Então, de qualquer maneira, ninguém está interessado em mim. Então, além disso, ela mal consegue se imaginar expressando as suas próprias necessidades em relação a outra pessoa. Ela se sente muito ansiosa para fazê-lo, mas está convencida de que ninguém se interessaria por suas necessidades. Então, que o exemplo de que ela encontra-se resignada é porque ela realmente acredita que ninguém está interessado, que ninguém vai atender às suas necessidades, então não vale a pena falar, porque as pessoas não vão ouvir. E por mais que ela não queira se envolver com o ex-namorado, ela acaba cedendo a isso porque é o pouquinho, é como se assim, o pouquinho é o que eu mereço, né? Eu não mereço é, mais do que isso, ninguém vai atender mais do que isso, então não tem porquê eu expressar que eu preciso de mais, eu tenho que me contentar com o pouco, né? É, Próximo estilo de enfrentamento, a evitação. E aí eu escolhi a imagem do cavaleiro preso na armadura. Se você já é da terapia do esquema, você já deve ter ouvido falar, inclusive, no livro, né, que tem esse título aí, que é bem uma ilustração desse modo de enfrentamento evitativo, né, da evitação. E aí as características da evitação. Evitam, são pessoas que adotam esse estilo de enfrentamento, elas evitam a ativação dos esquemas ou das emoções que estão associadas aos esquemas para se proteger. Os padrões de comportamento associados e típicos da evitação são o retraimento social e a evitação. Então, realmente, eu não entrar em contato com. E a falta de contato emocional com as outras pessoas também. Na relação terapêutica, como que a gente consegue identificar que o paciente está usando esse estilo? É quando a gente não sente conexão com o paciente. Então, caso você sinta, não estou me sentindo conectado, não estou sentindo contato com o paciente, provavelmente é porque ele está usando esse estilo de enfrentamento, né? O abuso de substâncias para evitar a experiência, então é um recurso muito utilizado também, e para poder evitar entrar em contato com as emoções. Ou a pessoa ela pode se manter continuamente ocupada para poder manter o nível constante de estimulação. Então, ou ela entra num desligamento emocional, né, através aí de jogos de computador, ou ela se ocupa demais, ela vai para a hiperestimulação, né? Ficar muito tempo na televisão, na internet, comer demais e por aí vai. E aí, o que eu coloquei dessa imagem é porque lá na resignação, o que eu vejo muito assim, que é o que a gente precisa trabalhar para se opor à resignação, sair desse lugar de que eu não tenho escolha, é ir para o lugar da você pode escolher sim, você tem escolhas, e a evitação, o oposto seria então estar presente. Né? Eu vejo assim que para a gente tentar trabalhar com esse estilo de enfrentamento, eu preciso estar presente, entrar em contato com essas emoções desagradáveis que surgem e que tem a ver com a nossa ativação esquemática. Porque lembre-se lá quando a gente falou das necessidades emocionais, é que qual que é o problema, né, dos estilos de enfrentamento? É que eles nos afastam, né, de entrar em contato com aquilo que a gente realmente precisa. Então, o esquema, quando ele está sendo ativado, ele diz para a gente de uma necessidade. Ele fala para a gente, olha, tem alguma coisa que está faltando aqui, presta atenção. E quando eu adoto esse estilo de evitação, eu não entro em contato com o que o meu esquema está querendo dizer ali, e, de certa forma, eu me afasto, então, daquilo que eu preciso. Né? Se na resignação eu me conformo e falo, não tenho escolha, na evitação eu falo, nós não vou nem entrar em contato com isso. Mas a gente sabe que o que é importante é estar presente. Eu vou entrar em contato com isso e saber que eu tenho escolha para poder mudar e fazer diferente também. Né? O exemplo aqui da paciente Sabrina, uma paciente de 27 anos que foi abusada sexualmente quando criança. Ela diz que dificilmente consegue interagir com homens.
Às vezes, os amigos a convencem a ir a uma festa ou evento semelhante que oferece oportunidades de interação com os homens. Quando um homem se aproxima dela em tal situação, ela entra em pânico e sente-se encurralada. O instinto inicial é fugir. Tais emoções são típicas de um esquema de desconfiança e abuso. Frequentemente, ela lida com essas situações consumindo muito álcool. Então, ativou o esquema de desconfiança e abuso, eu evito essa sensação consumindo álcool. Isso faz o quê? Isso silencia os seus sentimentos de desespero, embora ela ainda não se sinta realmente segura, mesmo quando está bêbada. Então, após o consumo de álcool, ela fica altamente estimulada e se sente menos ameaçada, né? A função do álcool é essa. Quando sob a influência, às vezes ela se envolve em atividades sexuais espontâneas com homens que ela acabou de conhecer. Nesses contatos sexuais, ela geralmente carece de qualquer tipo de sentimento ou emoção. Até agora, ela nunca fez sexo em sua vida adulta sem ter consumido álcool. Sabrina sente muita vergonha do abuso do álcool e dos casos sexuais relacionados. No entanto, sem álcool, dificilmente ela conseguiria relaxar. Mesmo quando ela realmente pretende não beber nada e ficar sóbria em uma festa, ela tende a consumir álcool. Afinal, devido às suas emoções que são insuportáveis nessas situações, né? Isso quando ela não evita cancelar sua presença no último minuto. Então, o exemplo aqui traz é, essa dificuldade de se relacionar com os homens por conta desse abuso sexual. E para eu não entrar em contato com a ativação do meu esquema, que é o de desconfiança, para eu não me sentir ameaçada, eu amorteço essa emoção, mas ao mesmo tempo vocês percebem que eu estou me desligando emocionalmente, mas eu estou me colocando numa situação de risco. Esse que é o problema, né, dos estilos de enfrentamento, é que eles entram ali para lidar com a emoção, que está muito difícil, no caso aqui da evitação é nem sentir, mas ele vai confirmar o esquema, porque ela vai se colocar em situações de risco, ela acaba se colocando em situações de risco dessa forma, né? Então, esse é um exemplo aí da evitação. E por último, o estilo de enfrentamento da hipercompensação, porque eu coloquei essa fotinha aí de luta, é quando a gente quer lutar contra o que o oposto do meu esquema fala. Que é isso que é a hipercompensação, as pessoas elas agem como se o oposto do esquema fosse verdadeiro. Na situação terapêutica, a hipercompensação ela pode ser facilmente identificada quando o terapeuta se sente dominado, encurralado ou até mesmo ameaçado por um paciente. Então, essas são dicas bem importantes que a gente tem que ter em mente aí, quando você fica na dúvida, né? Nossa, deixa eu ver qual é o estilo de enfrentamento que esse meu paciente está utilizando. Então, dependendo da forma como a gente se sente, por isso que a relação terapêutica ela é tão importante para a gente fazer uma avaliação do funcionamento do paciente. Você vai conseguir identificar aqui se ele está hipercompensando, se ele está evitando, ou se ele está resignado. E aí vamos ver o exemplo aqui da Nicole, uma paciente de 25 anos, com transtorno de personalidade borderline antissocial, que sofreu violência sexual e física horríveis durante a infância. Então, desde os 15 anos, ela usou várias drogas ilegais, trabalhou como prostituta e chegou a cometer crimes violentos. Na relação terapêutica, Nicole está principalmente enfurecida e com raiva, comportando-se de forma agressiva e atacando o terapeuta verbalmente. Então, a terapeuta valida e interrompe o modo agressivo de Nicole e começa a explorar os sentimentos por trás da sua parede de agressividade. Nicole então começa a falar sobre os seus sentimentos de ser ameaçada por outras pessoas e sobre a sua falta de confiança. Ela acredita que não será apoiada por outras pessoas, mesmo que demonstre abertamente a necessidade disso. Como ela nunca se sentiu apoiada por ninguém, ela também não consegue se sentir apoiada por seus terapeutas ou pela equipe médica, embora esteja cognitivamente ciente de que essas pessoas estão aqui para ajudá-la. Então, a hipercompensação dela aqui vai nessa forma de ataque, né? Como eu espero não ser ajudada, eu acho que as pessoas não vão me ajudar, eu reajo de uma forma bem reativa, bem agressiva e de ataque
que é para ir no oposto, né? Oposto do que o meu esquema fala, né? Que as pessoas elas não vão me ouvir, que as pessoas elas não vão me dar atenção. Então eu faço um comportamento exatamente para as pessoas se afastarem, para elas não me ouvirem, para elas não levarem em consideração, né, das minhas não levarem em consideração as minhas necessidades. Então o terapeuta ele tem que ter esse olhar para conseguir driblar esse modo e conseguir chegar ali, né, nesses sentimentos por trás da sua agressividade, que é para chegar no esquema raiz, né? Passar, transpor esse modo de enfrentamento, né? Bom, pessoal, com relação a essa segunda parte, então, do primeiro capítulo, fechamos por aqui. Nos vemos daqui a 15 dias ou na próxima semana. Vou decidir que dia que esse vídeo vai sair, mas aguardem que vocês serão avisados no canal do Telegram. Então entrem lá no canal do Telegram para vocês ficarem por dentro também. Vou compartilhar essa apresentação aqui com vocês lá. Um beijo e até a próxima.